Olá, vamos falar um pouquinho sobre história, memória, registros e instituições de guarda. Dentro desse tema, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da palavra história, vamos falar sobre o tempo e vamos falar sobre as fontes históricas. A palavra história, ela é de origem grega e significa conhecimento por meio da indagação e deriva de histor, sábio ou conhecedor. Teóricos apresentam diversas definições do que seria história, mas nós vamos seguir a definição de que história é a ciência que estuda os acontecimentos do passado como uma maneira de iluminar o presente e construir o futuro. E ressaltamos também aqui a importância das fontes históricas. Mas o que são fontes históricas? São vestígios deixados pelas civilizações anteriores à nossa. Esses vestígios podem ser escritos ou não escritos. Aí a gente pode pegar como não escritos vestígios como pontas de lança, desenhos que eram feitos nas cavernas, restos de fogueiras, de cerâmica. Escritos, nós podemos pegar roupas, podemos pegar cartas e outros instrumentos que sinalizam como que essas sociedades viviam. Bom, já que a gente está falando de como essas sociedades viviam, a gente também fala sobre tempo. Não sabemos ao certo em que momento as sociedades anteriores elas começaram a registrar o tempo, mas nós temos indícios de que o primeiro instrumento utilizado para poder cronometrar o tempo foi o Sol. Então criaram relógios do Sol, utilizando o Sol, né, a sombra que era projetada. Depois disso utilizaram a água, né, para poder fazer relógios de água. Então, quer dizer, as sociedades anteriores, e não só as anteriores, como as atuais, elas dividiram o tempo. Né? Hoje a gente consegue ter essa preocupação com o tempo também, usando relógios de pulso, usando celulares, porque nós temos tempo para tudo, né? Tempo para ir para a escola, tempo para dormir, tempo para comer, tempo para tudo. Então, o tempo, a distribuir esse tempo, ele é muito importante, tanto para as sociedades anteriores como para a sociedade atual. E aí, nós vamos pontuar 4 tipos de tempo. O primeiro tempo é o tempo da natureza. O segundo tempo é o tempo geológico. O terceiro tempo é o tempo cronológico e o quarto tempo é o tempo histórico. Então, o tempo da natureza é o primeiro que a gente vai falar um pouquinho. Ele não depende da ação humana, ele vai acontecer. Por exemplo, o anoitecer, o amanhecer, as plantas vão nascer, crescer, se reproduzir, né, dar seus frutos, envelhecer e morrer. É a mesma coisa as pessoas, né? Vão nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Então, são ações que não dependem da vontade humana. O segundo é o tempo geológico. É o tempo que surgiu desde a formação da Terra até os dias atuais. Quanto tempo levou para que a evolução acontecesse das plantas? Quantas eras levou para que a evolução acontecesse dos animais e da raça humana e assim por diante? O terceiro é o tempo cronológico. Esse tempo ele é medido, contado. Foi inventado pelo ser humano e pode ser dividido em unidades de medida, como segundo, minuto, hora, dia, mês, ano, décadas, séculos. E o último é o tempo histórico, é aquele relacionado às mudanças nas sociedades humanas. Por exemplo, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, ou seja, acontecimentos que marcaram um período da história. E esses tempos da natureza são muito importantes para a gente entender como que a sociedade se organizava e se organiza.